A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos na rua Falci Souza, número 353, ali no centro. Um prédio histórico. Nós somos a igreja evangélica há mais tempo atuando aqui em Lages, há mais de 100 anos, e com o nosso prédio, com as nossas instalações, faremos o ano que vem 90 anos. Então você é nosso convidado para estar conosco lá na igreja, ouvir da palavra de Deus e conhecer um pouquinho mais de Jesus Cristo. E quem conhece a Cristo tem a vida eterna. Pastor, o que é vida eterna? A vida eterna começa agora, não é só quando você for para o céu ou quando você entrar no novo céu e nova terra. Começa agora, você tendo paz, você tendo esperança, você tendo alegria, você sendo um filho de Deus e tendo comunhão com Ele. Pastor, eu não vou passar mais por problemas? Não. Se eu disser isso para você, eu vou estar te enganando. Jesus Cristo falou no final do seu ministério, quando já tinha ressuscitado e estava animando os seus discípulos para continuarem a obra de evangelização e a serem igreja, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições. Então não é promessa nossa que nós não vamos passar por problemas e dificuldades, que nós não vamos ter angústias, que nós não vamos ter sofrimentos, mas que Ele estará conosco sempre. Então, eu quero convidar você para conhecer mais de Cristo, conhecer mais como funciona a fé, como conhecer mais sobre Deus e o que Ele quer para mim e para você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós vamos te buscar, vamos te honrar, vamos te glorificar e vamos ouvir um pouco da tua palavra, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor se alegre de nós na tua presença, Pai Santo, e que o Senhor, Pai Santo, supra, Senhor Deus, aquilo que necessitamos, Pai. Fala conosco através da tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em Santa Catarina, nós estamos numa região que passa por mudanças, a serra aqui catarinense passa por mudanças, o meio oeste aí também em Fraiburgo começa a passar por mudanças. E aqui a nossa região, durante mais de 100 anos, mais de 100 e poucos anos, vive no ciclo da madeira. Mas hoje em dia a gente já começa a ver a madeira dividindo espaço com plantações. Você começa a ver isso aqui em Lages, na Coxilha Rica, muitas fazendas e sítios plantando soja. Você já vê isso em São José do Cerrito, você vê isso também em Campo Belo, você vê isso em Cerro Negro, você vê isso, se o nosso programa chegar até Anitta, em Anitta Garibaldi. Então você vê a nossa região passando por mudanças, saindo de um ciclo somente da madeira, começando um ciclo da agricultura. E na agricultura o interessante é que se você começar a jogar uma semente, aliás, não somente na agricultura, mas até na madeira, se você jogar uma semente e ela brotar, começar a brotar, ela certamente vai germinar e vai demonstrar do que é aquela planta. Qual é aquela planta? Jesus Cristo uma vez contou uma parábola para os seus discípulos sobre o joio e o trigo. E ele falou que havia ali um fazendeiro, e aquele fazendeiro semeou aquela fazenda, aquele terreno com grãos de trigo para que germinassem e nascessem
e virasse pés de trigo e eles pudessem colher lá mais para frente. Mas que passou também um inimigo dele e jogou ali uma erva daninha chamada joio, que não tem valor comercial, que toma os nutrientes do solo, que estraga com a plantação e que só dá para fazer a separação, porque no início tudo é muito parecido, quando crescerem e quando germinarem e quando estiverem prontos para a colheita. A plantação é assim e a nossa vida é assim também. Nós vamos entender que o que nós fazemos expressa os nossos sentimentos, expressa os nossos pensamentos, expressa os nossos valores, expressa aquilo que a gente acha que é mais valioso para a nossa vida. As nossas ações vão expressar quem nós somos. Vou dar aqui um exemplo que Jesus Cristo falou, e Tiago, o irmão dele, que escreve a carta que nós estamos pensando, também falou. Jesus Cristo falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Uma vez ele estava com seus discípulos num sábado, com fome, viajando de uma cidade para outra, e eles chegaram e viram ali um lugar que tinha muitas árvores frutíferas, muitos alimentos que eles podiam comer, e os discípulos foram lá e colheram e comeram sem lavar as mãos. E daí algumas pessoas chegaram para Jesus Cristo e falaram assim: por que você não ensina seus discípulos a lavarem as mãos? Era hábito das pessoas lavarem as mãos, e até hoje o judeu joga água sobre sua mão e esfrega sua mão 7 vezes. E Jesus Cristo falou para aquelas pessoas: o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque a boca fala do que está cheia o coração. As nossas ações também vão expressar aquilo que é mais precioso para a nossa vida. O nosso coração é aquele lugar onde fica estabelecido os nossos tesouros, aquilo que a gente acha que é mais precioso. E vai revelar quem nós somos. Nós vimos no programa anterior que é impossível a gente viver uma fé somente no pensamento e não colocarmos ela em prática. E agora Tiago continua esse argumento, mostrando aqui para mim e para você, no capítulo 2, nos versículos 18 ao 23. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então a gente começa a ver aqui que Tiago começa argumentando assim: você diz que crê, mas você não vive aquilo que você crê. Lembra que eu falei aqui que nós, no nosso mundo atual e desde o mundo antigo, fazemos uma separação que Platão colocou, expressou lá no livro A República, no capítulo 7, no livro 7, quando ele vai dizer ali que há o mundo das ideias e o mundo concreto, há o mundo do visível e o mundo do invisível. E nós muitas vezes ficamos só no neoplatonismo, no mundo das ideias. A gente ama dizer que gosta de alguma coisa, mas não expressa na sua vida comum.
É muito comum as pessoas chegarem e falarem num velório, quando uma pessoa morre, que deveriam ter ligado para ela, que deveriam ter visitado aquela pessoa, que deveriam ter tido mais contato com ela. Eu tenho várias pessoas, vários familiares que já disse isso. Tenho amigos meus que eu digo isso também. Eu lembro de quando eu estava para casar, na correria, na época de pandemia, eu queria muito ligar para um amigo meu e dizer que eu estava muito feliz. Mas na semana do meu casamento, 3 dias antes, esse homem, um homem de Deus, faleceu. E na minha cabeça eu fiquei pensando e falando assim, por que eu não liguei antes para ele? Por que eu não fui lá e fiz uma videochamada com ele? Nós temos essa contradição dentro da nossa vida. Nós temos essa questão toda, por que eu não fiz isso? São os nossos arrependimentos, são as questões que a gente começa a pensar e entra no momento de crise. Pastor, o que significa essa palavra crise? Crise nada mais é do que, no grego antigo, a palavra ruptura. Há uma ruptura. E a gente começa a ver que o nosso estilo anterior não funcionava. Nós precisamos ver aqui que eu e você precisamos entender que não existe fé sem você demonstrar aquilo que você é. Sem demonstrar aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você precisa viver. Se lembram que eu comecei esse programa aqui e esse momento de meditação, de reflexão na palavra de Deus, falando sobre a agricultura? Contei sobre a parábola do joio e do trigo, falei da mudança que está havendo aqui na nossa região. Aquilo que nós cultivamos dentro da nossa mente vai expressar aquilo que nós somos. Quem nós somos, aquilo que nós cremos, o que fazemos, o que pensamos. Isso vai demonstrar a nossa vida. Paulo, como assim, Paulo? Então vou dar aqui alguns exemplos para você me entender. Quando eu vou lá e falo que gosto de alguma coisa, eu vou dar tempo para aquilo. Eu vou investir meu tempo, minhas forças, minhas energias para viver aquilo. Eu me lembro, e eu sou da década de 70, eu nasci em 74, que o auge da Fórmula 1 no Brasil foram os anos 80 e 90, até a morte do Ayrton Senna. E eu lembro de pessoas, irmãos meus, conhecidos meus, que deixavam até de ir à igreja para ver as corridas de Fórmula 1. E quando você via aquela pessoa ali, eu olhava, dava risada e falava assim, aquele lá é um fanático pela Fórmula 1. Era comum as pessoas ficarem de domingo em frente da televisão, às vezes aos sábados, em frente da televisão para verem os treinos, a classificação. As pessoas dedicavam tempo, porque ia expressar aquilo que estava no seu coração. Da mesma forma, com relação a Deus, a nossa fé e a nossa submissão a Deus. Não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não vivo os mandamentos dele. Não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não o busco. Não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não expresso durante todo o meu viver que eu sou dele. E é isso que Tiago vai dizer aqui nesses versículos.
dizer que crer em Deus não é suficiente. Nós precisamos obedecê-lo. E ele usa aqui um argumento no versículo 19 que nós lemos: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nós vamos entender que só crer em Deus não é suficiente. Nós precisamos viver a nossa fé. E viver de tal maneira, de tal jeito, que sejamos reconhecidos por isso. E é isso que ele vai usar agora, colocando aqui o exemplo de Abraão. Abraão foi um homem segundo o coração de Deus, um amigo de Deus. Abraão foi um homem chamado por Deus. E ele obedeceu a Deus nos mínimos detalhes. Ele foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, para ser o patriarca de Israel, quando ele tinha já seus 80 anos. Ele foi ter Isaque com quase 100 anos. Quando ele foi chamado para ser o pai de Israel, ele começou a peregrinar. Muitas vezes a gente olha e fala assim, mas Abraão deveria peregrinar? Não, Abraão era uma pessoa que tinha muitas posses, era um homem rico, tinha condições financeiras, ele não precisava sair e obedecer a Deus e ir peregrinando. Nós vemos isso em Gênesis 12, nós vemos logo nos capítulos posteriores que ele levou consigo o seu sobrinho Ló, que era como filho, e que em pouco tempo os rebanhos deles eram tão grandes que eles tiveram que se separar. Demoraram quase 20 anos para que Isaque nascesse. Isaque ficou um homem já com seus 25, 30 anos, um jovem forte, musculoso, bonito, um gurizão. E Deus chegou para Abraão e falou assim: olha, vai lá e oferece Isaque para mim, e mate Isaque em sacrifício. Abraão creu no Senhor e obedeceu a Deus. Abraão foi andando e levando consigo Isaque. Isaque levou sobre suas costas a lenha para ser oferecido. Isaque olhou, viu que só ele e Abraão estavam subindo e perguntou: onde está a ovelha que vai ser morta? Onde está o cordeiro que vai ser morto? E Abraão só se virou para Isaque e falou assim: Deus proverá. Nós vemos no livro de Hebreus que Abraão cria que Deus tinha poder até para ressuscitar Isaque. Veja só, Abraão não expressou sua fé questionando e dizendo: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que tu tens poder, mas eu não vou fazer isso. Abraão, pelo contrário, Abraão creu e obedeceu. E é por isso que ele é chamado de o pai da fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos o que chamamos modernamente de a galeria da fé, onde há o testemunho de muitas pessoas que obedeceram a Deus. Creram, aliás, Hebreus 11 começa no versículo 1 com a definição de fé, e depois mostra como que esses homens, porque creram, obedeceram a Deus. Então, eu vejo daqui e penso aqui que nós não podemos fazer a distinção entre fé e prática. A minha prática vai espelhar a minha fé. Quem eu sou, aquilo que eu faço vai expressar
quem eu sou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu amigo, que está vendo esse programa hoje, que nós não podemos dizer que somos de Deus e vivemos como se não fôssemos de Deus. Não podemos dizer eu creio em Deus, mas eu sou pior do que qualquer outra pessoa que diz não crer em Deus. Nós não podemos ser assim. Nós somos pessoas que precisamos crer e entender que nós somos de Deus. Pastor, dura essa mensagem, hein? É. Mas as pessoas vão nos analisar e vão ver quem nós somos pelos nossos frutos. E eu vou crer, vou fazer agora, vou trabalhar demonstrando quem eu sou. Demonstrando que Deus começou uma obra na minha vida. Que eu sou de Deus, que eu creio em Jesus. De que forma? Eu vou lembrar aqui das 3 formas que nós podemos ter para expressar isso. Que a fé muda o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. Primeira coisa que a fé muda. Eu não amava a Deus, agora eu amo a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou refletir sobre quem Deus é e vou colocar a minha vida diante de Deus sempre. Porque Ele é meu Pai Celeste. Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele que comanda a minha vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que eu entendo, é que eu vou começar a ver o outro, o meu próximo, como alguém que Deus ama e não como alguém que Deus odeia. Pastor, isso aí faz diferença? Faz. Esses dias a gente, lá na igreja, numa conversa entre os homens, na reunião dos homens, uma pessoa chegou e falou assim: eu tenho medo do juízo final. Daí eu comecei a falar assim: não, é um bom temor, mas a gente precisa lembrar que nós trabalhamos porque Deus nos amou primeiro. E um outro irmão falou assim: nós não podemos viver sobre o medo, mas agora nós podemos ter a certeza do amor de Deus. Agora eu amo o meu próximo porque Deus me amou e porque Ele manda eu amar aquelas pessoas, e aquelas pessoas são amadas por Deus. Terceira coisa que eu vejo é que eu não vou mais viver do meu jeito simples, do meu jeito pessoal, da minha cabeça e minha própria sentença. Eu vou viver agora do jeito que Deus quer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós pudemos te buscar, pudemos te honrar, pudemos te glorificar, Pai. Queremos te implorar que eu e meus irmãos possamos entender que aquilo que fazemos expressa a nossa fé. Que não há divisão entre isso, Pai Santo, e que a gente possa te obedecer, te buscar, mesmo que exija sacrifícios, Pai. Faz isso, Senhor Deus, é a nossa oração. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, fala o coração delas, cuida da vida delas, Senhor Deus, em todos os sentidos, Pai. Cuida das suas famílias, cuida da nossa cidade, da moradia, da emprego, da saúde, dá condições para as pessoas, dá crescimento a essa cidade, Pai. Abençoa o nosso país que tanto carece de Ti, Pai. Onde há divisões, onde há interesses particulares, mas há pouca busca e há pouco interesse pelas necessidades da população, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha fazer uma visita para nós, Rua Fausto de Souza, número 353, lá no centro de Lages. Nossas atividades principais são aos domingos, às 9 horas da manhã o culto, logo depois a escola dominical, e às 7 horas da noite, 19 horas, outro culto ao Senhor. Até o próximo programa, fique com a programação da Nova Era TV.
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de